Alô pessoal, estamos aí de volta. Voltando com o nosso Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Goiás. Então nós tratamos sobre as autoridades competentes para aplicar, são das normas desse Código de Ética e Disciplina. E aí nós temos aqui a seguinte definição: a competência para apuração ou delegação de apuração das transgressões disciplinares cometidas por militares da inatividade remunerada. Então chama a atenção, tinha algumas punições que era aplicável apenas a militares da reserva remunerada e outros aplicáveis apenas a militares reformados. Do mesmo jeito, existe quem são as autoridades competentes para aplicar essas punições aos militares da reserva ou militares reformados. Essas autoridades que nós citamos anteriormente, ela é competente para aplicar punição a todos os militares do serviço ativo, mas nem todas elas têm competência para aplicar punições a militares da inatividade e nem todas têm competência para aplicar punições aos militares reformados. Então vamos lá. Aos militares da inatividade, são quatro cargos, militares ocupantes desses 4 cargos, que podem aplicar punições. Quem são eles? O governador do estado, o comandante-geral, o subcomandante-geral, e aí eu chamo a atenção dos senhores para essa aqui, que é um prato cheio de prova. O subchefe da Casa Militar da Governadoria. Por que não colocou o chefe da Casa Militar da Governadoria? Pode ter ficado um erro ou sei lá o que ficou pairando. Então os senhores terão que lembrar desse detalhe. Quem aplica punições aos militares da inatividade, que são os da reserva remunerada, quem pode aplicar essas punições ou quem pode aplicar essa norma é governador do estado, comandante-geral. Não, atenção, não está aí o secretário de Segurança Pública. Cuidado para não errar a questão. Se aparecer lá, quem é a autoridade competente? Coloca governador e o secretário de Segurança Pública, o militar gabarita e erra a questão. Quem é a autoridade competente para aplicar essa norma aos militares da reserva remunerada é o governador do estado, o comandante-geral da Força Militar a qual ele pertence, o subcomandante-geral e o subchefe da Casa Militar da Governadoria. Atenção, não é o SHEM, não é o chefe da Casa Militar da Governadoria, é o subchefe da Casa Militar da Governadoria. Atenção para isso, prato cheio para questão de prova. E quem é a autoridade competente para apurar ou determinar aí as apurações para os militares reformados? Quem são essas autoridades que podem aplicar punições aí ou delegar competência para aplicar aí punições ou aplicar essa norma como um todo, não só a punição, mas a norma como um todo, aos militares reformados? Só são 2, o governador do estado e o comandante-geral. Então, militar reformado só pode sofrer penalidades do governador do estado ou do comandante-geral. Registre isso daí para fins de prova dos senhores. Eu coloquei aqui, ó, de várias cores. Sabe aquele negocinho que você coloca para ficar brilhando? Brilhando, quase que eu coloco luzes aqui para ficar brilhando, para na hora que você vê isso aqui, lembrar que é um prato cheio para questão de prova. Nessas competências especiais, essas competências que são, quem são as autoridades competentes para punir os militares da reserva remunerada e os militares reformados. Eu digo punir, mas é lógico que essas autoridades aqui, elas são competentes também para aplicar as recompensas. Eles são competentes para aplicar a norma em si do Código de Ética e Disciplina. Dando sequência, vamos lá, coloquei de vermelho. Os atos disciplinados do comandante de correição e disciplina se estendem a partir dos comandantes de áreas específicas de administração, devendo haver informação sobre esta ação ao comando que estiver subordinado. O que eu destaquei com isso aqui? Lá nós vimos que tem uma sequência de autoridades para aplicar a punição. E aí nós descemos lá, governador do estado, e aí vocês vão vendo que eles vão obedecendo uma sequência hierárquica. Governador do estado, secretário de Segurança Pública, comandante-geral, subcomandante-geral, chefe do Estado-Maior, chefe da Casa Militar da Governadoria, subchefe da Casa da Governadoria e o comandante de Correição e Disciplina. Até aí,
cada uma tem competência para ir aplicando punição, porque todos estão hierarquicamente em uma ordem abaixo do outro. Aí depois do comandante de correção e disciplina, vinha os comandantes de comando regionais, vinha o comandante de finanças, de gestão e finança, o comandante de batalhão, o comandante de companhia, e aí seguia relação. O que a legislação está falando é que o comandante de correção e disciplina, que é o corregedor, ele só pode aplicar punição aos militares que estão abaixo dos comandantes de áreas específicas. Ou seja, ele não pode aplicar punição aos comandantes regionais, que está abaixo dele, é o único que tira, e todos os que estão acima ele não alcança, ou seja, ele não pode aplicar punição ao governador, ele não pode aplicar punição ao comandante-geral, ao subcomandante-geral, ao chefe do Estado-Maior, ao chefe da Casa Militar da Governadoria, ao subchefe da Casa Militar da Governadoria e aos comandantes regionais ou coronéis que ocupam posto de comando. Ele não alcança, ele não pode aplicar essa norma. Ele só pode aplicar as autoridades que estão abaixo dos comandantes de áreas específicas, que aí seria comandante de área específica, comandante de gestão e finança, comandante de batalhão, comandante de companhia independente e oficiais em cargos de comando e chefia. A esses ele pode aplicar punição tanto a esses militares em si, como aos militares que estiverem sobre as ordens desses militares que nós citamos. Beleza? Lembra desses detalhes aí. Vamos lá. Eu coloquei, pessoal, eu fiz um quadro para tentar facilitar. Coloquei o nome dessas autoridades e as punições que elas podem aplicar. Coloquei o nome da autoridade e as punições que ele pode aplicar. Lembra dessa tabelinha. Não vai para a sua prova sem dar uma olhadinha nela antes. Eu coloquei aqui, por exemplo, sobre as punições, eu coloquei as punições em cima e as autoridades competentes para aplicar as punições embaixo. Aí eu marquei um xizinho nas punições que cada um poderia aplicar. Por exemplo, governador do estado pode aplicar todas as punições. Todas as punições o governador do estado pode aplicar. Todas elas. Inclusive, a perda do posto e da patente é exclusividade do governador do estado. Perda do posto e da patente, só o governador do estado pode aplicar, mas nenhuma outra autoridade. Então, o governador do estado pode aplicar todas e a perda do posto e da patente, só ele, mais ninguém. O secretário de Segurança Pública, a legislação silenciou. Os senhores acreditam nisso? Sobre o secretário de Segurança Pública, a legislação silenciou, não falou nada. Citou ele como autoridade para aplicar a punição, mas na hora que colocou as punições para especificar quem era competente para punir, a legislação simplesmente silenciou sobre o secretário de Segurança Pública. Então não vejo chance de aparecer numa prova. Lembra que ele é uma das autoridades para punir, mas na hora de colocar quem que ele vai punir, a banca não vai ousar colocar o nome dele, porque a legislação simplesmente silenciou. E o comandante-geral? Quais são as punições que o comandante-geral pode aplicar? Ele pode aplicar quase todas, com exceção da perca do posto e da patente, porque essa é exclusiva do governador, mas ele pode aplicar advertência, repreensão, reprimenda, prestação de serviço de natureza preferencialmente operacional, transferência a bem da ética e da disciplina, exclusão a bem da ética e da disciplina e perda das prerrogativas militares. O comandante-geral pode. O que ele não pode é perda do posto e da patente, que é exclusiva do governo do estado. O subcomandante-geral já não pode aplicar a perda do posto da patente, que ninguém pode, só o governador. Ele não pode aplicar exclusão a bem da ética e da disciplina. Ele não pode aplicar as perdas das prerrogativas militares. Ele não pode. Então, o subcomandante-geral só pode aplicar a punição de advertência, repreensão, reprimenda, prestação de serviço de natureza preferencialmente operacional e transferência a bem da ética e da disciplina. E aí, o subcomandante-geral, o chefe do Estado-Maior, o chefe da Casa Militar da Governadoria, o subchefe da Casa Militar da Governadoria, o comandante de correção e disciplina e os comandantes regionais podem aplicar punições que vão de advertência, repreensão, reprimenda, prestação de serviço de prestação de serviço de natureza preferencialmente operacional e transferência a bem da ética e da disciplina. Eles não podem aplicar mais que isso. E aí, quando cai para os comandos de áreas específicas da administração, comandante de gestão e finança,
comandante de batalhão, comandante de companhia e comandantes oficiais na função de comando e chefia, eles só podem aplicar as seguintes punições: advertência, repreensão e reprimenda e prestação de serviço de preferência operacional. Então lembra desse detalhe, quais são as punições que cada militar pode aplicar e quem são as autoridades competentes para aplicar essas punições. Lembra dessa tabelinha que eu criei para os senhores, vai facilitar e muito as vésperas de uma prova. Dá uma olhadinha só na tabelinha, não precisa de ficar lendo a legislação no que se refere a isso, senão você vai ficar perdido, que ela fica remontando a inciso 1, inciso tal. Eu montei a tabelinha de uma forma que facilita a sua compreensão. Vamos lá, sequência. Ele vem tratando agora na parte seguinte aí do Código de Ética e Disciplina sobre as competências para aplicar punição na hora que se tiver conhecimento da transgressão cometida pelo militar. Resumidamente, funciona da seguinte forma: o militar cometeu uma transgressão disciplinar. Quem teve conhecimento fez a comunicação do fato da transgressão para a autoridade competente. Quando a autoridade tomar conhecimento sobre o ocorrido, se for duas autoridades com ascendência funcional sobre o mesmo militar, cabe à autoridade de maior posto ou autoridade que ocupa o cargo mais elevado aplicar a punição. Tratando-se de militares de um mesmo comando, suponhamos que um oficial de um batalhão tem conhecimento de uma transgressão cometida por um militar do batalhão X com um militar do batalhão Y. Mas os militares está ligado a ele, mas está ligado também a um comando regional. Quando ele tomar conhecimento dessa infração, envolvendo dois militares, ele vai encaminhar para o comando regional que ele vai tomar as devidas medidas. Se não existir comando regional daquele militar o qual ele está ligado, suponhamos que ele é de um comando regional e de outro comando regional, aí o militar do comando regional já não tem ascendência para punir, porque suponhamos que os militares transgressor um militar do primeiro comando regional, o outro do segundo comando regional. Então aquela autoridade ela tem ascendência funcional sobre o do primeiro comando regional, mas não do segundo. O que vai fazer? A transgressão vai ser apurada e a punição que for ser aplicada vai ser aplicada pelo comandante de correição e disciplina. Quando envolver militares de forças diversas, ou que seja, do Corpo de Bombeiro e da Polícia Militar, ou que seja, da Polícia Militar e do Exército, ou que seja, da Polícia Militar e da Marinha ou da Aeronáutica, envolveu militares de forças militares diversas. A autoridade que tem ascendência para punir, ele vai apurar o fato referente àquele militar da qual ele tem ascendência funcional. O cargo dele dá ascendência funcional sobre aquele militar. Ele vai apurar todos os fatos e vai encaminhar os fatos apurados para as autoridades competentes, para o escalão superior, e o escalão superior vai automaticamente encaminhar esses autos da apuração para as autoridades a qual aqueles militares estiverem ligados. Por exemplo, se for do Exército, vai encaminhar para o Exército, se for para a Marinha, encaminhar para a Marinha, se for para o Bombeiro, encaminhar para o Corpo de Bombeiros. E aí, essas autoridades que têm ascendência sobre esses militares é que tomarão as medidas devidas. Não cabe mais aquele militar. O militar só vai poder aplicar a punição sobre aquele militar que estiver sobre as suas ordens. Então lembra disso para não errar a questão. O militar, quando ele tomar conhecimento de um fato, ele só pode aplicar a punição sobre o militar que estiver sobre as suas ordens. Aí é lógico que todos os militares estão sobre as ordens do governador do estado. Mas todos os militares estão sob o comando do comandante-geral. Então ele já alcança todos que estão abaixo dele. O subcomandante, todos que estão abaixo dele, já não alcança o comandante-geral. O chefe do Estado-Maior alcança todos que estão aí abaixo, só não alcança quem? O subcomandante e o comandante-geral. E aí desce a escala hierárquica. Então o militar só pode punir militar que esteja sob o comando dele. Não pode punir militar que não esteja sobre o comando. Classificação das transgressões disciplinares. As transgressões disciplinares, os senhores terão que lembrar que ela continua do mesmo jeito, ela vai se classificar em leve, média e grave. As transgressões disciplinares classificam em leve, média e grave. Aí nós teremos que saber, dentro daquelas transgressões que nós falamos, quais são que são leves, quais são que são médias e quais são graves. Lembrando sobre essa parte, que a legislação diz que a superveniência de circunstâncias atenuantes ou agravantes não modifica a classificação da transgressão.
Que é isso, professor? Quer dizer que se você cometer uma transgressão, ela é de natureza média, porque lá no rol das transgressões de natureza média está ela. Suponhamos lá, vou citar uma aqui que eu nem sei se está lá, não comparecer para tirar o serviço. Suponhamos que o militar cometeu essa transgressão, ela está lá no rol das transgressões de natureza média. Mas ele não compareceu para tirar o serviço porque ele estava embriagado, que seria um agravante. Essa agravante não faz a transgressão mudar de lugar, se tornar grave. Porque ela está lá colocada como média, ela vai continuar sendo média. A agravante ou atenuante, ela vai servir para majorar a punição, mas não para mudar a transgressão se ela é leve, média ou grave. Se ela estiver como leve, ela vai continuar sendo leve, vai apenas majorar ou atenuar. Se ela estiver como grave, vai apenas continuar como grave. A atenuante não vai diminuir ela para média e nem a agravante vai agravar mais. Lembra desse detalhe. Dosimetria da sanção administrativa disciplinar. Como que ela vai ser aplicada? Quando o militar competente para aplicar a punição tomar conhecimento da transgressão, proceder com todo o rito procedimental na aplicação da punição, depois dela apurada, diz que na primeira fase ele vai ter que considerar para aplicar a punição os antecedentes do transgressor, as causas determinantes da transgressão, a natureza dos fatos ou atos que envolveram essa transgressão e as consequências que dela podem advir a aplicar essa transgressão. Ele tem que levar em consideração primeiramente isso. Depois, em um segundo momento, ele vai fazer a observância se existe causa de justificação, que aí não tem aplicação de punição, ou se existe atenuantes, ou se existem agravantes. E aí ele vai incidir isso sobre a penalidade. Então ele vai ter que levar em consideração duas observações. Em um primeiro momento, essas que nós citamos, e num segundo momento, a incidência de causa de justificação, atenuantes ou agravantes. E aí ele vem trazendo a definição de quais são as causas de justificação. O militar cometeu a transgressão? Cometeu. Mas vai levar agora para análise se existem causas de justificação. Se tiver causa de justificação, eu chamo a sua atenção. Ele não receberá nenhuma sanção pela transgressão cometida. Ou seja, ele não será penalizado pela transgressão cometida. Se for alcançado por causa de justificação, não tem penalidade. Quais são as causas de justificação? Ele colocou aqui as 6 causas de justificação, que o militar, embora tendo cometido a transgressão, não vai ser penalizado. Cometeu a transgressão na prática de ação meritória, no interesse do serviço ou da ordem pública. Cometeu a transgressão? Cometeu, mas foi na prática de ação meritória ou na prática do interesse do serviço público, na manutenção da ordem do serviço público, não vai sofrer punição. Cometeu a transgressão em legítima defesa própria ou de outrem. Os senhores vão lembrar aí das excludentes de ilicitude do Código Penal, para quem já estudou, é mais ou menos isso. Cometeu a transgressão? Cometeu. Vai ser penalizado? Não, não vai receber sanção, porque ele foi abarcado, cometeu a transgressão em legítima defesa ou em legítima defesa própria ou de outro. Em obediência à ordem de superior hierárquico, desde que essa ordem não seja manifestamente ilegal. Cometeu a transgressão? Cometeu, porque recebeu uma ordem não manifestamente ilegal, não teve o discernimento e cometeu a transgressão. Vai ser penalizado? Não, porque a ordem era do superior hierárquico, não era manifestamente ilegal e ele cumpriu. Quem vai receber a punição é o superior hierárquico, mas o militar que cometeu essa transgressão obedecendo essa ordem, se ela não for manifestamente ilegal, porque se for manifestamente ilegal ele tinha o conhecimento e praticou, vai ser penalizado os dois. Ela tem que ser uma ordem de superior hierárquico não manifestamente ilegal. Agora ele praticou a transgressão a fim de compelir o subordinado a cumprir rigorosamente o seu dever em caso de perigo iminente, necessidade urgente, calamidade pública, bem como para preservar a ordem e a disciplina. Se ele cometeu a transgressão em uma dessas causas, ele vai ser acobertado pelo manto da causa de justificação e não vai sofrer penalidade. Cometeu a transgressão por motivo de força maior plenamente comprovada. Aí eu digo que essa daí é a que é mais usada na defesa do militar.
Cometeu a transgressão? Cometeu, mas foi por motivo de força maior, plenamente comprovado. Exemplo do que nós citamos: chegou atrasado para tirar o serviço, transgressão de natureza leve. Poderia sofrer punição? Poderia. Ah, não, mas eu cheguei atrasado porque eu peguei um congestionamento do trânsito, choveu, caiu uma árvore e por esse motivo eu não pude me deslocar até o serviço e chegar no horário marcado. O que foi isso? Um motivo de força maior, plenamente comprovado. Tem que comprovar a força maior. Não vai sofrer penalidade. E no caso de ignorância, atenção para essa, no caso de ignorância plenamente comprovada, desde que não atente contra os sentimentos normais de patriotismo, humanidade e probidade. Cometeu a transgressão? Cometeu. Mas foi por ignorância plenamente comprovada. Como pode acontecer isso, professor? Suponhamos que tem uma ordem de algum batalhão, que vale para aquele batalhão, de que o militar não possa fazer isso dentro daquele batalhão, e você é transferido para aquele batalhão e desconhece essa norma, porque ela só vale para aquele batalhão. É uma ordem de superior hierárquico. O regulamento diz que se não cumprir ordem de superior hierárquico, ele está passivo de punição, é uma transgressão disciplinar. E aí você chega lá, não conhece essa ordem, comete aquela transgressão, sei lá, é proibido ligar a televisão no horário de expediente. Tem uma televisão lá, você vai e liga no horário de expediente. Cometeu a transgressão? Cometeu. Só que na hora de aplicar a penalidade você fala: não, eu cheguei para cá novo e eu não tinha conhecimento dessa normatização desse batalhão. Vai aplicar a punição? Não, porque você cometeu a transgressão ignorando plenamente uma ordem, mas por ignorância, porque você desconhecia ela. Se você provar isso, não tem que se aplicar penalidade. Então lembra disso: causa de justificação, não aplica penalidade. O militar cometeu a transgressão? Cometeu, mas não vai sofrer penalidade, porque foi acobertado por uma causa de justificação. E aí aparecem as circunstâncias atenuantes e agravantes, é tranquilo. Circunstância atenuante vai atenuar a penalidade imposta. São elas: está o militar no comportamento excepcional ótimo, está no topo do comportamento, vai ser atenuante. Relevantes serviços prestados, desde que esses relevantes serviços estejam em ficha funcional. Houve uma mudança, porque antigamente era só relevante serviço prestado, era muito subjetivo. Agora tem que ser relevante serviço prestado, mas desde que esse relevante serviço esteja em ficha funcional. Ter sido cometido para evitar mal maior, cometeu a transgressão para evitar um mal maior, é um atenuante. Ter sido cometido em defesa própria ou de direito próprio ou de outro, desde que não configure causa de justificação. Porque se configurar a causa de justificação, ele agiu em legítima defesa, aí não tem que se falar. Ele cometeu esse excesso, mas esse excesso não era uma causa de legítima defesa, não era uma causa de justificação. Então ele vai ser penalizado, mas vai ser uma atenuante. Aí eu destaquei de vermelho falta de prática no serviço. Falta de prática no serviço, às vezes nós pensamos que é uma agravante. E não é. Falta de prática no serviço é uma atenuante. Então, se você cometeu a transgressão, mas você não tinha prática naquele serviço, não vai agravar a sua penalidade, vai apenas atenuar. Ação de solidariedade humana plenamente comprovada, vai atenuar a aplicação da penalidade imposta. Do mesmo jeito que as atenuantes são fáceis de perceber, as agravantes também. Lembra lá que a atenuante era estar no ótimo ou excepcional comportamento. Já a agravante está no insuficiente ou no mal ou insuficiente comportamento. Ela vai ser agravante. Ter cometido a transgressão em prática simultânea ou conexão de duas ou mais transgressões. Reincidência naquela transgressão. Conluio de duas ou mais pessoas. Não cometeu a transgressão sozinha, mas foi com participação de mais pessoas. Ter cometido a transgressão durante o serviço. Ter sido cometido em presença de subordinado da tropa ou em público. Ter abusado do transgressor de sua autoridade funcional, que ele tinha, de sua autoridade hierárquica, ou por premeditação. São causas agravantes. Então, só lembrando, causa de justificação, cometeu a transgressão? Cometeu, mas não vai sofrer penalidades. Causas atenuantes, cometeu a transgressão, na hora de aplicar a dosimetria da pena, vai diminuir porque tinham causas atenuantes. Agravantes, cometeu a transgressão? Cometeu, mas na hora de aplicar a penalidade, a dosimetria vai aumentar, vai majorar a pena, porque tinha agravantes. Tranquilo? Vamos lá.
Sanções disciplinares aqui estão sujeitos os militares. Aí é hora de ter atenção. Nós já falamos sobre ela um pouco, mas vamos relembrar. São 8, agora são 8 modalidades de punições disciplinares que o Código de Ética e Disciplina traz. E quais são elas? Vamos lá. Advertência, repreensão, reprimenda, prestação de serviço de natureza preferencialmente operacional, transferência a bem da ética e da disciplina, exclusão a bem da ética e da disciplina, perda das prerrogativas militares e perda do posto e da patente. Então, são essas as modalidades de transgressões disciplinares, de sanções disciplinares, aliás, de sanções disciplinares que o militar está sujeito a sofrer caso ele cometa uma transgressão disciplinar. Lembra disso, o nosso antigo regulamento disciplinar só trazia 4 modalidades, se não me engano, que era advertência, repreensão, detenção e prisão. Só tinha essas 4, agora não. Existem 8 modalidades de sanções que o militar pode sofrer caso ele cometa uma transgressão disciplinar, que seria a advertência, a repreensão, a reprimenda, a prestação de serviço de natureza preferencialmente operacional, a transferência a bem da ética e da disciplina, a exclusão a bem da ética e da disciplina, perda das prerrogativas militares e perda do posto e da patente. São 8 sanções que ele está sujeito. Vamos falar sobre cada uma delas rapidamente. A advertência e a repreensão, elas só serão aplicadas se o militar cometeu transgressão disciplinar de natureza leve. Então, transgressão disciplinar de natureza leve vai ser penalizado apenas com advertência ou repreensão. A advertência continua naquele mesmo modelo conhecido antigamente. A advertência é uma admoestação verbal feita ao militar. Por ser verbal, ela não vai constar nos assentamentos do militar. O que difere é porque existe a possibilidade para a advertência agora de convocar um rito processual para aplicar ela, que seria o rito sumário. Tanto a advertência quanto a repreensão vai ter um rito sumário para apurar essa transgressão, que antes não, ficava apenas numa admoestação verbal. Então agora a advertência, quem for aplicar ela pode pedir esse rito sumário para aplicar e pode apenas aplicar ela verbal também ao militar. Ela não vai constar nos assentamentos funcionais do militar. A repreensão é também uma modalidade de punição que se aplica ao militar que cometeu transgressão disciplinar de natureza leve, mas que seja uma punição um pouco mais severa que a advertência. Essa, diferente da advertência, já vai constar na ficha do militar, naquela ficha individual que ele tem, naquela ficha funcional que ele tem, ou na Polícia Militar ou no Corpo de Bombeiros. Então, ele vai sofrer essa repreensão em ficha. Também é uma transgressão de natureza leve. Lembra aí para os senhores, isso é o mais interessante. Advertência e repreensão serve para ser aplicada às transgressões de natureza leve. E aí, pessoal, chama a atenção para uma inovação do nosso Código de Ética e Disciplina. Ele criou agora para transgressão de natureza média, presta atenção, transgressão de natureza média, uma punição chamada reprimenda. E a legislação silenciou e não explicou quais seriam essas modalidades de reprimenda, porque a reprimenda tem várias modalidades de reprimenda que poderia ser aplicada. A legislação teria que ter colocado quais que poderiam ser utilizadas. Ela não colocou, ela simplesmente silenciou. Então a reprimenda hoje, ela está sendo aplicada como se fosse uma repreensão mais severa na ficha do militar, porque não foi especificado quais seriam as modalidades de reprimenda. Mas para a prova dos senhores, os senhores terão que saber que reprimenda agora é uma punição imposta ao militar que cometer transgressão de natureza média. Então ficou advertência e repreensão para natureza leve e reprimenda para transgressões disciplinares de natureza média. E diga-se de passagem, a reprimenda é a única aplicada para transgressão de natureza média. E aí nós entramos em todas as outras daqui para frente que serão aplicadas para as transgressões de natureza grave. Quais são elas?
Prestação de serviço de natureza preferencialmente operacional. Então agora existe a figura da prestação de serviço de preferência de natureza preferencialmente operacional, aplicável quando o militar cometer transgressão disciplinar de natureza grave. Quais são as transgressões disciplinares de natureza grave? Todas aquelas elencadas no Código de Ética e Disciplina lá na parte como transgressão grave, e aquelas que vinham a ferir Código de Ética, vinham a ferir, aliás, a ética militar. Então, essas transgressões disciplinares de natureza grave pode aplicar-se à prestação de serviço de natureza preferencialmente operacional. Professor, como que funciona isso? Olha, a legislação diz que cada comandante geral, ou seja, o comandante geral da Polícia Militar ou o comandante geral do Corpo de Bombeiros, irá regulamentar a aplicação dessa prestação de serviço de natureza preferencialmente operacional. Aí eu antecipo para os senhores como que está o entendimento. Não vai cair na prova dos senhores. Usa-se para isso aquela mesma regra que usava antigamente na aplicação das prisões. Só que em vez do militar cumprir a prisão, ele cumpre prestação de serviço de natureza operacional. Fica no serviço operacional, esse serviço ele é de 24 horas, e aí de acordo com a gravidade da transgressão, eles colocam lá 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias de prestação de serviço de natureza preferencialmente operacional. Fica aqui uma crítica ao legislador de ter deixado isso daí de uma forma aberta. Teria que ter colocado a quantidade de horas e a quantidade máxima de dias que o militar poderia ficar nessa prestação de serviço de natureza operacional. Não colocou, entendeu? Bom que na prova dos senhores não vai cobrar. Só lembra que cada comandante geral de cada força vai regulamentar como será aplicado essa prestação de serviço de natureza operacional, preferencialmente de natureza operacional. Lembra do preferencialmente, pode ser que seja aplicado em administrativo também, mas a preferência é que seja operacional. Transferência a bem da ética e da disciplina. Então, existe a possibilidade agora da transferência a bem da ética e da disciplina para o militar que cometer transgressão de natureza grave, desde que essa transgressão tenha relação com a comunidade onde ele trabalha e de que não tem condição ele tornar incompatível com aquele local onde ele trabalha. Aí ele vai ser transferido a bem da ética e da disciplina. Exclusão a bem da ética e da disciplina, nós já tínhamos essa daí anteriormente. Ela continua sendo aplicável ao militar que cometer transgressão disciplinar de natureza grave e que ele não tenha condição de permanecer como militar. E aí, para exclusão a bem da ética e da disciplina, a legislação vem trazendo a seguinte questão: se o militar tiver mais que 20 anos de efetivo serviço, cometeu uma transgressão de natureza grave, ele não tem condição de permanecer como militar ou do Corpo de Bombeiro ou da Polícia Militar, porque é aplicável aos dois. Aí a legislação inova dizendo que se ele tiver mais que 20 anos de efetivo serviço e ele tiver conceito favorável do comandante geral, eles poderão substituir essa exclusão a bem da disciplina pela perda das prerrogativas militares. Então, se ele tiver mais que 20 anos de serviço, ao invés de excluí-lo das forças militares, o comandante-geral pode substituir pela perca das prerrogativas militares. E ele vai ser transferido, passar para a reserva lá proporcional, só que sem as prerrogativas militares. Mas para isso ele terá que ter mais que 20 anos de efetivo serviço, serviços prestados exclusivamente à carreira militar estadual. Aí ele vem falando quando que vai ser aplicado essa exclusão a bem da disciplina. Ressalvada a competência do Poder Judiciário, vai aplicar essa exclusão quando a transgressão for atentatória às instituições militares e como repressão imediata tornar-se essa penalidade absolutamente necessária. Então, o militar cometeu uma transgressão grave, ela repercutiu negativamente, feriu as instituições militares, pode-se aplicar essa sanção, essa penalidade de exclusão a bem da disciplina. Lembrando que a exclusão a bem da disciplina é aplicável apenas para as carreiras de
praças. Oficial não se aplica exclusão a bem da disciplina, e sim perca da posto e da patente. Lembra desse detalhe. Houver condenação, se o militar sofreu alguma condenação, e essa condenação tenha sido transitada em julgado, tenha esgotado todos os recursos, por infração penal com pena superior a 2 anos. Pena superior a 2 anos. Excluído as culposas, tem que ser crime doloso. Então, se o militar praticou um crime, transitou em julgado a sentença dele, ele pegou penalidade superior a 2 anos, esse crime é um crime doloso e não culposo. Se o crime for culposo, não aplica essa regra. E esse crime ainda vem a repercutir negativamente contra as forças militares estaduais, ele pode ser excluído a bem da ética e da disciplina. Ou será precedido de julgamento por Conselho de Ética e Disciplina. Lembrando que a exclusão a bem da ética e da disciplina, nós vamos tratar adiante, ele é um rito que ele vai ser aplicado pelo Conselho de Ética e Disciplina. Nós vamos lembrar lá adiante do que se trata isso daí. Nós vamos para o intervalo, e a hora que a gente voltar, a gente trata sobre a perda das prerrogativas militares. Abraço, até já.